Cast. Eu sou a Laís, essa é a Sara. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho com adolescentes, o convívio com eles no ambiente escolar. E a gente está aqui com a Liliane, que é a nossa psicóloga atual aqui do Colégio Crescer, e que é mais conhecida como a Lili, e com a Andresa, que é auxiliar de coordenação lá do ensino médio, conhecida como a Deza. E para começar, eu queria perguntar um pouco para vocês sobre a formação de vocês, se já estão formadas, cursando e tal, e se vocês sempre pensaram em trabalhar com o ramo da educação. Mas você... Não, eu ganhei. Pode começar aí. Bom, eu comecei com a educação, acredito que eu tinha uns 10 anos. E minha mãe comprou uma lousa para mim e eu dava aula para todos os meus primos, para todo mundo que aparecia lá na minha casa. Então eu sabia que eu ia ser professora, ia trabalhar nesse ramo. Mas meu pai não me orientava a ser professora, ele falava, não seja professora. Então eu fui para a área da nutrição. Eu tenho 21 anos de carreira na nutrição, mas na docência, na nutrição. Então toda a minha carreira como nutricionista foi como professora de nutrição. Eu comecei com os pequenininhos, dava aula de educação nutricional. Depois eu fui dar aula para os adolescentes no colégio técnico, então já tenho uma experiência com adolescentes no técnico. E aí fui para a graduação e fiquei um tempão na graduação. Então eu tenho uma experiência na área de educação, não dentro da área de psicologia. Psicologia que é meu primeiro contato, né, dentro da área da educação. Mas eu já venho então desde lá e sempre foi meu sonho, né, trabalhar nesse... Eu amo, de verdade, trabalhar nesse ramo. Legal. E Vocês entendem, né? Porque ela me dá uma maçã todo dia. Todo dia eu dou uma maçã pra ela. Todo dia ela dá uma maçã. Tá ajudando. Né? Ajudando. Bom, eu quando eu saí da escola, né, no ensino médio, eu fui cursar administração de empresas, né? E também meu pai sempre me orientou a fazer administração, né? E aí eu fui para a faculdade de administração. Trabalhei muito tempo na área administrativa, né? Mas assim, era desde pequena o sonho de ser professora. Eu também tinha uma lousa no fundo de casa, eu dava aula para todas as minhas bonecas, né? E eu sempre gostei muito de falar, né? De ensinar. Então, nos outros empregos que eu tive, sempre que entrava algum funcionário novo, eles deixavam comigo para eu ensinar. Porque eu sempre tive muita paciência, sempre tive essa disposição de ensinar, né? Sim. E aí eu passei por muitos trabalhos na minha vida e tudo mais. E aí um dia, a minha vizinha que trabalha com educação há 17 anos, falou, Andresa, você já parou para pensar que você leva o jeito para ser professora, para trabalhar com criança, na escola? Eu falei assim... Então, eu tinha vontade, né, quando eu era criança, mas aí esse desejo se perdeu. Ela falou assim, vamos começar a fazer faculdade de pedagogia? Eu falei, você é louca. Não sei, agora não dá mais, né, já tô ficando velha, tenho filho pequeno. Ela falou, não, vamos. Aí a gente foi no outro dia fazer a inscrição, aí entramos na faculdade e logo em seguida eu já consegui, na verdade era para ser um estágio aqui no Crescer, só que aí surgiu uma vaga de CLT. Aí eu entrei aqui no Crescer, assim que eu comecei a faculdade, já entrei no Crescer. Que legal. Muito legal. E aí agora falou assim de ensino médio, né? Porque é onde a Deza tá, a gente também fica bastante no ensino médio. Qual que é a parte, para vocês, mais difícil quando a gente fala de lidar com adolescente, especificamente? Nossa, quanto tempo a gente tem? É difícil, né? Lidar com adolescente é um desafio diário. Mas é gostoso também. Ao mesmo tempo que é um desafio, é gostoso lidar com adolescentes. E por que é um desafio? Porque vocês estão num momento de transição. Então é a saída da criança para o adulto. E às vezes nem vocês sabem o que está acontecendo ali, né? Nesse momento todo. Então, todo dia é um desafio. Hoje, eu acredito que a internet traz ainda mais intensidade para esse desafio, porque cada dia é uma coisa nova, a gente precisa lidar com o comportamento aqui, mas com as coisas que acontecem na internet, com as coisas que acontecem na casa de vocês. Então, assim, são desafios grandes, né, pra gente, mas também é muito bom acompanhar e ver o desenvolvimento de vocês, e quando vocês saem e vêm contar pra gente o que aconteceu, isso é muito legal também. E eu gosto de pensar assim, um dia de cada vez. Então, eu chego aqui, o que será que vai ter hoje?
Sim. Será que vai? Quando chega a mensagem da Andresa, Lili, onde você está? Pronto. Quem é que tá passando mal? Quem que brigou? Quem é assim, né? Mas a gente tá aqui pra isso, né? Pra apoiar você. O desafio que a Lili falou, eu compartilho do mesmo, porque é isso. Essa transição de vocês é um turbilhão de coisas, né? Nós já fomos adolescentes, a gente sabe como que é. Mas eu era bem comportada. E aí, às vezes, a gente tem vontade de abrir a cabeça de vocês, né? E enfiar as coisas lá dentro e a gente não consegue fazer isso, né? Sim. E assim, lidar com o filho dos outros é mais difícil. Então é um grande desafio pra gente também. Porque às vezes a gente quer passar para vocês algo que a gente viveu. Só que vocês são filhos de outras pessoas, então a gente tem que pensar além. A gente não pode pensar só em vocês, a gente tem que pensar na família de vocês, né? Porque tudo o que acontece aqui com vocês reverbera lá na família de vocês. Então a gente precisa trabalhar isso num todo. Então eu não posso só pensar naquele adolescente, eu tenho que pensar que ele tem um pai, uma mãe, um responsável por detrás, né? Sim. Então é um desafio muito grande. Eu acho assim, sempre que eu vou conversar, sempre em alguns momentos, eu trago a seguinte reflexão. Eu já passei por isso, eu sei o que vai acontecer, talvez, né? Talvez o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, eu passei por isso, e eu também tive o mesmo comportamento, eu também tive as mesmas dificuldades que eles, e naquele momento, pelo menos, eu não sei você, eu não tinha disponível na escola um psicólogo escolar para conversar comigo, uma orientadora, um coordenador que chegasse, sentasse lá e me escutasse, eu não tinha isso. Então eu precisava lidar com as minhas dificuldades sozinha. E vocês é que têm esse apoio de poder chegar lá, vou falar com a Lili, vou falar com a Deise, vou falar com o Gil, com os professores, então vocês têm esse apoio, e até por isso que a gente fala, já passei por isso, era desse jeito, vocês não estão indo no caminho certo. E é lógico, quem decide o caminho de vocês são vocês, né? E às vezes a gente até comenta, né, Lili, que a gente fala assim, nossa, mas na nossa época a gente fica indignado, né? A gente fala, nossa, eles têm tanto recurso, parece que é mais fácil, eles têm né? tantas coisas, e pra gente parece ser mais fácil agora do que antes. E aí a gente fala, ai, meu Deus! Mas eu tô falando que vai acontecer, não é? Mas vocês precisam passar por algumas coisas assim, como nós passamos, chegamos pra no nosso sozinho, né? De hoje. Então, assim, na hora ali pode parecer pra vocês, nossa, não entende, né? A gente entende, já passou por isso, até a nossa preocupação de, será que não enxerga como é que vai ser depois, né? Mas tá tudo bem, vamos falar de cada vez. Sim. Vocês falaram um pouco sobre a época que vocês foram adolescentes e tal. Vocês acham que, em questão de geração, a geração atual, né, a nossa, é mais difícil de lidar em relação à de vocês e tal? E, tipo, vocês acham que tem uma grande diferença, tipo, um grande abismo, assim? Ou que não, ou que é melhor agora? Eu acho que existe sim. Existe uma grande diferença, até mesmo porque a gente passou por um cenário de pandemia, que mudou muita coisa. Eu gosto bastante de pontuar isso, porque eu passei por uma transformação nesses anos pós-pandêmico, né? E vocês, agora, eu acho que assim, como eu posso explicar? Quando a gente não tem muitas coisas na mão, né? Vou começar com a tecnologia, por exemplo. Quando a gente não tem muitas coisas na mão, a gente garimpa mais. Né? A gente vai mais atrás, a gente busca mais, a gente exercita mais. E vocês agora, vocês têm tudo na mão. Para vocês terem noção, quando eu entrei lá na coordenação do ensino médio, teve um dia que eu perguntei para um aluno assim, você sabe o número do seu pai? Eu não sabia o número, né? Não gravou o número. E eu falei, mas como não? Como que você não sabe? Eu gravava o número do meu pai, da minha mãe, da minha casa. E aí eu lembrei, né, que a gente tinha a lista telefônica, a gente procurava lá. Então, assim, hoje, como as coisas estão muito na mão, não vou dizer que vocês ficaram preguiçosos, mas vocês são mais acomodados do que nós, né? E aí tem a questão da pandemia que eu falei, por quê? Porque eu senti um baque muito grande, né? Eu acho que trouxe para o mundo uma ansiedade muito grande, então eu vejo que
que os adolescentes de hoje eles estão mais ansiosos, né? Mais nervosos, mais incertos do futuro, né? Porque fica aquela dúvida, meu Deus, o que será que vai acontecer? Então, na minha época, eu lembro que eu não me preocupava com isso. Mas eu vejo que vocês se preocupam. Sim. Entendeu? Então, eu acho que houve duas transformações aí. A questão da tecnologia, que deixou vocês um pouco mais acomodados, né? E a questão da pandemia, que foi uma reviravolta na vida de todo mundo. E eu acho que muitos de vocês estavam entrando na fase da adolescência e pegou aquela fase e isso virou um turbilhão dentro de vocês. E aí eu acho que existe, sim, um grande abismo da minha época para a época de vocês agora. Sim. Aí tem também a questão de valores. Eu acredito muito que, por exemplo, na minha época, a família é a base. Sim. Eu entendo que vocês gostam de estar com a família, querem a família, mas na minha visão, hoje é um pouco diferente. Então, assim, família era em primeiro lugar, depois tinha toda a questão religiosa, né? Tinha que ir. Ah, eu não quero ir à missa. Não, você vai sim, você tem que ir, faz parte, né? Tem todo aquele ritual, no meu caso era de final de semana, né? Sim. Eu não podia escolher não ir para ficar jogando. Eu não podia escolher não ir para ficar dormindo. Né? Então, assim, E o que aconteceu? As famílias estão mais permissivas. Por que vocês usam e abusam desses recursos? Porque a família permite. Né? Então, talvez precise dar um passo para trás para entender da onde está saindo isso. Né? Então, essa permissão de, faz o que eu quero, e aí vocês não sabem lidar. Estou falando vocês em geral, tá? Não sabem lidar. Senão vai sair as duas chorando. Aí lá vai a gente. Não sabem lidar com rejeições, com conflitos, né? Então o pai falou, não, você não vai naquela festa, pronto, acabou. E ao invés de escutar o pai e a mãe, de falar assim, poxa, se meu pai e minha mãe estão me falando para eu não ir, eu preciso respeitar. Posso não concordar, mas eu preciso respeitar. Não é isso que acontece. Então cria-se um conflito e ofende os pais e sai, não sei, né, cada um de um jeito, mas que antes não acontecia isso. Minha mãe era o olhar dela, já, ok, não vou, já sei que não é para fazer isso, né? E hoje é um pouco diferente. Tanto é que às vezes, nós aqui mesmo, né, a gente chama a família para conversar e a gente entende o porquê adolescente age daquele jeito. Só no contato com a família. Exatamente. E o que vocês acham, assim, que os pais fazem pensando que estão ajudando vocês, de certa forma, que estão facilitando o trabalho de vocês, e na verdade não estão ajudando, tá prejudicando, de alguma forma, tá atrapalhando, assim, vocês? Um exemplo que a gente pode falar é o uso do celular, né? Então, a Andressa até comentou esses dias, assim, a mãe mandou para ela que estava ligando para o filho às 9 horas da manhã, mas peraí, a senhora não sabe que não pode usar o celular na sala de aula? Por que você está ligando para ele nesse momento? Ele não pode usar o celular na escola. Então, de também entender que existem regras, que existem algumas orientações que o seu filho precisa seguir. Esse é só um exemplo, né? Sim. A permissividade, como eu falei agora há pouco, de deixar fazer o que quer e de não ser forte, falar, não é isso que vai acontecer. Essa é a minha orientação, você vai fazer desse jeito. E até e eu não julgo os pais, eles também têm essa dificuldade, de lidar com isso, né? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com o não do meu filho? O que a gente faz? A gente precisa pertencer a um grupo, né? E aí quando você pertence a um grupo, você ganha força. Então você vai mesmo enfrentar seus pais, porque os seus amigos enfrentam. Você vai mesmo responder, porque seus amigos respondem. Entendeu? Então ganha uma força. Acho que os pais, eles... hoje em dia eu falo, porque eu sou mãe também, e muitas vezes eu me pego, assim, querendo proteger demais, sabe? Querendo saber os passos, onde tá, o que tá fazendo. E isso acaba prejudicando. Porque às vezes você quer proteger demais e você não ensina... Porque assim, a gente educa os filhos para eles crescerem e a gente educa para a vida, né? E quando você faz tudo pro filho ali, você coloca num vidro e tampa... Uma caixinha. Numa caixinha, ele não consegue desenvolver. Sim. Né? Verdade. Então eu acho que essa super proteção atrapalha muito. Atrapalha o nosso trabalho.
Que nem essa questão do celular é um dos exemplos, mas tem outros. Mas assim, e assim, tem mãe que fala, não, mas eu preciso falar com o meu filho. Não, ele tá dentro da escola. Na minha época eu estudava, eu não tinha celular, não tinha como eu falar com a minha mãe toda hora. Sim. A minha mãe sabia que eu estava dentro da escola, né? E se ela precisasse de algo urgente, eu lembro uma vez quando eu era pequena, meu pai se acidentou. E a minha vizinha foi na escola avisar a diretora que meu pai tinha se acidentado, que precisava levar eu embora, porque minha mãe estava indo pro hospital. Né? E eu lembro até hoje, eu estava sentada, a diretora chegou, pediu para falar comigo e me levou. Né? Falou, seu pai aconteceu um acidente com seu pai e me levou. E não tinha celular. E eu fui avisada. E era a mesma coisa, se caso eu passasse mal, acontecesse alguma coisa, a escola entrava em contato com a minha família. Né? Na época eu lembro que tinha uma vizinha só que tinha telefone, porque linha telefônica era caro. E aí o telefone dessa mulher ficava para todos os alunos da escola que moravam naquele bairro. E aí ligava no telefone e ela passava um recado. E assim, e dava certo, entendeu? Só que é igual eu falei pra vocês, a gente tá tão acostumado que a gente se acomoda naquilo e a gente fica desesperado. Tem mãe que fica desesperada porque não sabe o que o filho tá fazendo. A gente tá dentro da escola. Se precisar, a gente vai ligar. Se ela precisa, se os pais precisarem, eles podem entrar em contato com a gente, né? Pode vir daqui na porta da escola. Então, eu acho que isso dificulta bastante, às vezes, o nosso trabalho, essa super proteção, né? E muitos pais, eu falo por mim, tem hora que a gente não sabe o que a gente faz. A gente fica tão desesperado que a gente não sabe o que a gente faz. E a gente acaba até terceirizando o trabalho de pai e de mãe, porque a gente não sabe o que a gente faz, entendeu? Às vezes a gente não sabe lidar com aquela situação e a gente acaba terceirizando porque a gente não sabe o que fazer. E assim, só um exemplo, né? Eu acho que isso limita até o desenvolvimento de vocês, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho sim uma função de apoiar os alunos, ok. Mas será que tudo eu preciso ir lá e chamar a Lili para ela resolver para mim? Ah, sim. Será que eu não consigo ir conversar com o professor e falar para o professor, estou sem grupo, professor... Né? Um exemplo da filha da Andressa. A filha da Andressa estava, né, com uma situação e ela falou assim, procura a Lili. Ela falou, que Lili, o quê? Eu resolvo meus problemas, eu vou procurar. Então, o que eu fiquei super orgulhosa, né? Foi um bom trabalho. E foi legal, por quê? Porque ela poderia... nossa, é mesmo, ir lá, falar, eu não consigo. Foi uma questão de estudo, né? Sim. Ela estava preocupada com a prova, ela falou, vai lá, conversa com a Lili. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir, tenho que fazer. E talvez essa autonomia e essa busca de peraí, eu resolvo, eu vou fazer. Que falta, né? E aí vocês veem um exemplo, né? Eu tenho uma psicóloga que sempre é do meu lado, ó a facilidade. Aí eu já viro e falo, vai lá falar com a Lili. Falei pra ela, vai lá falar com a Lili. Olha eu terceirizando o serviço, entendeu? E é muito disso, acontece muito isso. E a gente tem que se policiar quanto a isso. Eu entendo que ser pai de adolescente não é fácil, mas fica a dica. Eu leio muito sobre isso, eu pesquiso muito sobre isso. A IA ela é boa nessa parte. Às vezes eu tenho mais dificuldade com os meus filhos. Primeiro eu consulto a Lili, é lógico, né? Lili é minha psicóloga particular. Mas eu consulto muito a IA. Às vezes eu passo uma situação para ela e falo, não sei como resolver, me ajuda. E aí a gente vai indo, vai conversando, e conversa com uma mãe daqui, uma mãe dali, e a gente vai desenvolvendo, a gente vai trabalhando isso, entendeu? Legal. Uma curiosidade que eu tenho é quando tem algum caso de algum aluno faltando com disciplina e tal, e aí vocês precisam orientar, quando geralmente eles contrariam vocês, ou quando tipo, a família às vezes tá mais impaciente, como vocês lidam com isso? Porque tipo, eu sei que eu no lugar já ia perder a paciência e não ia saber lidar com esse tipo de situação, mas vocês têm que botar essa mão na consciência e tal, então tipo, queria saber como que vocês lidam quando são situações específicas assim, sabe? Primeiramente, assim, Tá gritando. Não. A gente tem dia que a gente não tá bem também. A gente, ela principalmente come chocolate. Eu como chocolate. Quando ela me traz a maçã, podia trazer uma maçã coberta pro chocolate, né?
Eu como chocolate, né? Faço terapia, a gente dá o nosso jeito aí pra lidar. Mas eu acho assim, que a gente tem que pensar, igual eu falei, não existe só o aluno. A gente tem que pensar por detrás daquilo. Teve algumas situações na qual eu estava falando com o aluno e a Lili estava presente e ela me ajudou, a questão do aluno rebater, né? Não, porque, né, bater boca com a gente, né? E às vezes a gente só quer que ele entenda que ele está errado, né? A gente não quer castigá-lo, né? Até mesmo porque a gente não castiga ninguém. A gente quer impulsionar aquele aluno a fazer o que é certo. A ser melhor, né? Isso, E porque a gente já passou por aquilo. E aí a gente quer que ele, né? E algumas vezes a gente tem que respirar fundo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, né? Pro outro. Eu também tenho que pensar, por isso que é um desafio muito grande trabalhar com adolescentes. Eu tenho que pensar o que é que aquele aluno está passando, o que aquela família está passando, por que ele está agindo daquela maneira. Às vezes pode ser que ele só é mal educado mesmo, mas às vezes ele está passando por algum problema. Está sendo um reflexo, né? Isso. Então, assim, nós, como os adultos da conversa, a gente tem que respirar fundo e tentar ver às vezes, a gente tem até que deixar pra lá, naquele momento. Às vezes a gente tem que até ficar quieto. E deixar o aluno achar que ele ganhou na conversa. Sim. Entendeu? Para não tomar outros caminhos, né? Até mesmo porque a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem casa, e a gente não pode ficar carregando também um fardo grande. Então, muitas vezes já aconteceu de eu respirar e me calar. Entendeu? Isso com as famílias também. Isso, ao invés de rebater. Isso. Mas tiram a gente do sério, sim, com certeza. Não tem como. Trabalhar com pessoas também é sobre isso, independente da idade. E ter paciência, né? E uma coisa que o Anderson fala, né? Você tenta não responder na hora. Calma. Respira, conta até 10, 20. Aí depois você responde. Por quê? Porque nesse tempo é o tempo de você raciocinar. Pensar. Se você responder imediatamente, é o emocional. Você vai emocional e responde daquele jeito. Por quê? Do mesmo jeito que vocês têm conflitos, a gente também tem. Do mesmo jeito que vocês têm questões em casa, a gente também tem. Então, tem dia que a gente também não tá bem. E aí, às vezes, o aluno chega, né, agressivo, falando daquele jeito com a gente. Na hora dá vontade mesmo, né? Balançar o aluno. Mas a gente respira, pensa e entende. Peraí, da onde está saindo isso? Por que está falando assim? E aos poucos vai conversando. Às vezes tem que deixar para depois, às vezes tem que deixar para outro dia. E faz parte do nosso trabalho, né? Ter essa paciência de aguardar, de entender e de se colocar no lugar do outro. Porque, como ela falou, a gente não sabe o que está acontecendo lá, do outro lado. Sim. Quantas vezes eu fui conversar com o aluno e aí me conta assim, nossa. E a gente, o que eu consigo? Eu consigo ouvir, eu consigo acolher, mas eu não consigo resolver. Mas só nesse acolhimento a gente já entende o porquê de alguns comportamentos, sabe? Então acho que é mais ou menos isso. A gente tem que trabalhar muito com a razão. Sim. Sabe? Deixar um pouco mais a razão tomar conta. Que é emoção. Porque, se a gente deixar a emoção tomar conta, a gente... eu acho que às vezes falta um pouco isso, até da questão dos adolescentes. Agora, falando de adolescentes, são pessoas mais velhas que estão passando por muitas coisas, mas que eu acho que quando a gente para pra pensar, nossa, a Lili é psicóloga, a Deisa tá ali auxiliando na coordenação. Nossa, mas parece que a Deisa tá implicando comigo hoje, mas às vezes não é, às vezes tá acontecendo alguma coisa na vida da Deisa, que ela foi, às vezes teve uma resposta um pouco mais rápida, que pareceu que ela foi um pouco mais grossa, entre aspas. Então, da mesma forma que eu acho que vocês têm que pensar no que tá acontecendo na nossa vida, falta isso nos docentes de também pensar. A gente o que será que tá acontecendo na vida daquele professor, daquela pessoa, né? Eu acho que ganhar pontos agora. Eu acho que também é uma questão muito importante. A gente fala disso na sala, né? Nossa, ele deve estar num dia ruim, esse professor. Não, vocês sabem que em semana de prova, como que eu sou, né? Sim, já me conhecem. Tá tudo certo. Mas em semana de prova eu acho que não é dele e nós, e aí todo mundo assim, tá tudo bem. Não, vocês só chegam lá e falam, por que você tá bravo hoje? Falei, semana de prova. Semana de prova. Você falou isso pra mim. Você não comentou isso aí? É bem isso, né? E tem a questão também, é que adolescente é um meio complicado, por quê? Porque se você não fala o que ele quer ouvir, a gente é chato. Sim, é verdade, isso é verdade.
Às vezes é que nem teve umas alunas que chegaram esses dias pra mim e falaram assim: nossa, você era chata, você era grossa. Eu falei assim, mas eu não mudei o meu jeito, eu continuo do mesmo jeito. Às vezes você só me conheceu, né? Exatamente. Você só Mas deu é porque espaço. aí ela me contou a situação, porque um dia eu vim aqui e tal, eu falei assim, não, é porque eu não falei o que você queria ouvir. E aí você achou eu chata só porque eu falei o que você não queria ouvir, Sim, né? total. Mas agora falando, assim, o que vocês acham que é a melhor parte de trabalhar com adolescente? Uma coisa que, é muito, uma troca boa, Gosto assim, muito que acontece. A relação que a gente tem, pelo menos com a maioria dos adolescentes, eu tenho uma relação muito boa, bem legal, né? Eu vejo assim que eles têm um pouco de receio de mim, né? Principalmente no intervalo, quando eu vou perto e né, fazendo alguma coisa que não pode, aí fica todo mundo assim, ó, tem medo, mas não tem vergonha, né? Mas uma coisa boa é que assim, por isso que a gente vê que a gente tá no lugar certo, né? Teve um dia, rapidinho pra eu contar pra vocês, teve um dia que eu tava tão assim, atribulada, como dizem os mais velhos, era semana de prova, e uma aluna chegou na coordenação e ela não parava de falar. E ela falando, e eu assim, Senhor, ai, paciência, pai. Não, Senhor, não. É prova. Oh, meu Jesus, eu preciso terminar isso daqui. E aí eu escutei dentro do meu coração, assim, sabe? Foi como se Deus colocasse dentro do meu coração. Para o que você tá fazendo e escuta, porque ela não tem com quem desabafar. Eles deixam um tapa na minha cara. Porque qualquer aluno que chegar lá e começar a falar alguma situação que eu identificar que ele está precisando, eu paro o que eu estou fazendo, eu posso estar atrasada com a prova, eu posso estar atrasada com um monte de coisas. E eu vou parar e vou escutar aquele aluno. Porque realmente, às vezes eu não tenho com quem desabafar. E aquele aluno às vezes também não tem com quem desabafar. Não tem um familiar para desabafar, não tem com quem falar. Sim. E ele só tem a gente para falar. Entendeu? Então é nesse momento que a gente respira, a gente para e a gente escuta o que ele tem para dizer. Você desabafou bastante, só uma observação. Às vezes você fala, tá tudo bem? Ai, que não sei o que, aí não, tudo bem. Ela desabafa bem, né? E eu acho que é receber o carinho de vocês, né? Então, assim, existem os momentos difíceis, mas se a gente for comparar, é muito menor do que os momentos legais de passar no corredor e vocês parar. A gente passa assim, oi, Lili, oi. É legal. Ontem meu filho perguntou, mãe, você é tia? Eu sou tia, né? Eu sou tia, é legal ser tia. Então, assim, o carinho que vocês têm também, que vocês retribuem, é muito gostoso. De saber, existe aluno, como você falou, né, que desrespeita? Existe, mas é mínimo perto do quanto que é gostoso estar com vocês, de conversar com vocês, de aprender. Vocês acham que só vocês aprendem com a gente? Não. A gente aprende Cada com vez vocês que também. eu converso com vocês, que eu escuto vocês, eu falo, nossa, peguei uma ficha aqui, eu trago pra minha vida. Então acho que é uma... Servem? Não. Corta essa parte. Até hoje eu tô tentando fazer o passinho do jabá. Não. Olha o que eu preciso passar, vocês estão vendo? Eu preciso passar por essas coisas aqui. Não, mas a gente precisa atualizar a língua do jabá. Ó, eu quero que alguém me ensine, porque a meu filho fica rindo, não? Corta essa parte, por favor. Não. A gente odeia o Six-Seven. A gente precisa passar por essas coisas, né? Eu expliquei o Six-Seven, né? Você lembra que eu expliquei o que é isso? Ela perguntou, eu falei. Eu até perdi meu rumo. Eu tava falando uma coisa bonita, veio o Six-Seven. Mas eu tava dizendo, né, da troca, como é legal essa troca com vocês. Porque vocês também ensinam pra gente, né, todos os dias. Então isso é bacana demais. E existem desafios, mas perto do quanto é bom estar ali. Acho que esses desafios são as consequências, né? Acho que em todo lugar, tudo que a gente for fazer na vida tem uma consequência. E isso são as pequenas coisas, assim, as pequenas coisas que a gente tem que abrir mão, assim, tem que abrir mão, às vezes, igual a Deus falou, de fazer aquela pessoa entender que aquilo tá errado, porque naquele momento não é o caminho mais certo, não vai. Exato, eu não vou conseguir fazer aquilo mudar aquela opinião, então não tem por que ficar assim. Uma hora a vida vai ensinar, ele vai entender que não é aquela coisa. Então eu acho que realmente são os sacrifícios, assim, as coisas que a gente tem que, as renúncias que a gente tem que escolher fazer pra viver todo o resto, né? Sim. Puxando um gancho do que vocês acabaram de falar,
que vocês aprendem muito com a gente também. Vocês lembram de alguma situação que vocês aprenderam, tipo, algo que vocês conseguiram levar, assim, pra vida mesmo, com algum aluno? Esse negócio aí que eu acabei de Assim, Sim, sério. ela aprendeu. Nossa, tem várias coisas para vamos pensar algo específico, né? Eu teve uma situação esses dias, há pouco tempo. Uma aluna, que ela vai saber quem que eu tô falando. Teve um dia que eu tava super tribulada lá, né? E aí essa aluna, eu tenho um varalzinho, né? Vocês sabem do meu varalzinho. Inclusive eu posso Tem aproveitar recado esse momento pra fazer uma reclamação Que você- eu não tenho Tem um varal. varal. Primeiro que eu Você não tenho uma varal, parede. você não compra o barbante. gancho, o negócio, os Só prendedor e faz aguardando, um varal. só aguardando o pessoal aqui, né? Meu varal, tá? Não, o varal é minha ideia, você vou parar, sai fora. E esses dias eu tava mal, assim, e essa querida aqui escreveu um bilhetinho pra mim. Só que eu ia ler depois, né? Porque eu tava muito atribuladona. Aí eu te obriguei a ler naquela hora. E ela me obrigou a ler naquela hora. Lembro. E nesse dia eu tive um encontro de mulheres na igreja e eu citei sobre esse bilhete. Por quê? Porque ele fez muita diferença na minha vida. Não fala isso não, que não dá, né? Não dá Quando pra eu chorar. li aquilo, e eu não ia ler aquela hora, porque eu tava, né, toda doidona. Mas ela me obrigou a ler. Ela falou, você não vai ler? Você vai pendurar no seu varal e não vai ler? E aí, quando eu li, e assim, eu falei, nossa, eu sou amada, né, por eles. Tem uns que não gostam de mim? Tem, mas faz parte. Mas eu sou amada. E vocês acreditam que meu marido desacredita, filho? Eu tive que mandar uma foto pra ele e falei assim, André, você é insuportável, você tem um varal que as pessoas mandam recado pra você. Eu falei, tenho. Eu tenho um varal com um monte de bilhetinho pra mim. Então, assim, vocês ensinam que a gente não deve desistir. Uhum. Que há esperança. Que em vocês há pessoas muito boas, entendeu? Que vocês têm um coração enorme. Entendeu? Que fofa! E que vocês só precisam ser lapidados. E a gente faz parte dessa lapidação. E nós somos lapidados Olha, também. chega até a me arrepiar, porque Você falou bonita agora. né, filha? Eu também sei, né? Então, ficou Eu acho que não tem nada assim gratificante de que você tá lá na colação de grau de vocês, sentada na cadeirinha, que eu lembro que hoje, ano passado, eu sentada e eu vendo eles recebendo o diploma, eu falo assim, eu fiz parte de um pedacinho daquilo ali. Deus, eu acho que muito mais do que um pedacinho. Você Muito tem mais. viu? Porque, ó, Mais. falando particularmente assim, eu acho que você. É muito bom, assim, ir pra escola, falar bom dia, receber toda a sua falação. Você vai falar. fica risada. A gente nunca sabe o quanto a gente tá influenciando a vida do outro, mas eu garanto pra você, falando particularmente, que você faz parte muito da minha vida e que, com certeza, quando eu falo de Colégio Crescer, você vai ter um espaço muito grande nessa história. Lembrar pra gente. Laura, agora! Mano do céu. Você jogou tudo na Eu Yara. tenho que entrar na vibe de vocês. Eu tenho que Sim. entrar. Fala do linguajar. A Lili já tá, ó, no Jamal. O que é isso? É você. Não tô não. E, ó, pra gente finalizar, já ir encaminhando pro final, eu queria saber o que vocês falariam o que vocês querem que nós, adolescentes, agora falando da gente terceiro ano, mas não só nosso terceiro ano, de qualquer um, exatamente. O que vocês acham que a gente tem que levar da escola, assim, pra nossa vida? Nossa vida mesmo. Os valores que a escola defende, acho que muito, precisa levar e fazer todos os dias, né? Fazer disso a sua vida, todos os dias seguir esses valores. E eu acho que essa cobrança de não aceitar ser um pouquinho. Vocês não podem ser um pouquinho. Ficar feliz Vocês têm com que tem que ser muito. Eu quero um trabalho de uma folha. Não, eu vou fazer 2. A não ser que tenha limite, né? Como a professora 40 linhas, faz 50, daí ela vai trabalhar com a minha sala. Não dá. Mas se eu posso fazer mais, por que eu vou aceitar fazer menos? O mínimo, né? Se eu posso ser melhor, por que eu vou aceitar? Não tá bom isso Dá tudo aqui. isso. Entende? Então, eu acho que. E a escola ela cobra isso.
vocês serem melhores, de vocês buscarem mais, de vocês fazerem mais. Eu acredito que as provas, as notas, é uma forma de avaliar. Mas e se a gente pensar que é uma forma também de estudar mais, de ser melhor cada dia em cada matéria e etc. Então eu levaria isso. Legal, e você? Eu acho que aproveitem, porque isso acaba. E quando a gente pensa que a única obrigação que a gente tinha era estudar, perto de tantas outras obrigações, a gente fala, poxa vida, eu só precisava estudar, sabe? Então, assim, aproveita cada momento, né, da escola, porque é único esse momento e ele não volta, não tem volta. Então, igual eu falei para vocês, vocês precisam ser lapidados e é isso, a escola tem um papel muito importante nisso, nessa lapidação. E muitos alunos só têm a escola para fazer isso, né? E é isso, aproveitar enquanto vocês estão aqui, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Nossa, Já dizia a quem? Ana Vitória. Já dizia Ana Vilela. É Vilela. Me passaram aqui que é Ana Vilela. Eu não sei. Ah, tá. Peguei. Gente, ela perguntou se podia cantar. Eu aproveitei. Não pode. Não, pode. Lógico que pode. Da minha fala, se você quiser falar cantando. Não, você deveria cantar então agora, olhando pra câmera pra ele. Mas você adora minhas cantorias lá. Eu amo essa cantoria, mas eu acho que você poderia aproveitar e cantar essa partinha olhando você pra quer eles. cante? Essa aí, olhando pra eles. Então vamos fazer um corte, pessoal. Foco na cantoria. Vai, pode ir, Dê. Quando você Pega quiser. o microfone pra você cantar. Essa parte. Vai comanda aí, tá? Arrasa, vai. Inclusive, gente. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Lição do dia. Gente, com isso eu queria agradecer vocês pelo episódio, pela disponibilidade. Obrigada por compartilharem um pouquinho da experiência de vocês com a gente. E agradecer você que assistiu até aqui o nosso episódio. Fiquem com Deus, esperem os próximos episódios, se inscreva no canal, deixa like, se inscreve no Instagram. Se você é do Colégio Cresceu, já passa aqui para dar uma conversada com elas, que elas são muito legais. E é isso, até o próximo episódio. Tchau!